Por favor, desligue o microfone, que aí acho que vai dar Desculpa, João. Imagina, que isso. Beleza, gente. Eu prefiro que vocês falem comigo pelo microfone quando eu fizer algum questionamento, porque aí eu não saio da minha tela aqui apresentada e continua bonitinho. Aí, se vocês conseguirem fazer isso, vai ser muito top. Então, como eu ia falando, a aula de hoje vai ser sobre intérfase e mitose. E essas duas coisinhas fazem parte de uma coisa que é chamada de ciclo celular. Então, quando vocês ouvem essas palavras, quais conceitos vêm à cabeça? O que vocês pensam? Nada, gente. Tudo bem, então, vamos construir juntos. O ciclo celular, ele é formado por três fases, que é a intérfase, a divisão celular e a citocinese. A intérfase é a fase de preparação para a divisão celular, e a citocinese é uma parte da divisão celular, mas a gente divide para ficar mais didático. Células se dividindo, aumentando, falaram aqui, vergonha de falar, não sintam-se envergonhados, podem falar, fiquem tranquilos, não tem certo e errado, a gente constrói o conhecimento junto, beleza? Falaram aqui, célula se dividindo, aumentando, sim, tem uma parte que a célula se divide e tem uma parte que a célula aumenta, então a gente vai ver isso agora nessa aula. Muito bem. Então, a intérfase é a fase, como eu ia dizendo, de preparação para a divisão celular. E aí a citocinese é só uma coisinha da divisão celular. E aí nessa imagem aqui, vocês notem que a intérfase ela vai ocupar a maior parte do tempo do ciclo celular. Então, tudo começa na intérfase, que a célula se prepara para se dividir, e quando ela realmente vai se dividir, através de um processo que a gente vai estudar, que se chama mitose, ela toma a menor parte do tempo desse ciclo celular. Então, tenham na cabeça de vocês que o ciclo celular nada mais é do que a preparação para a divisão celular, que é a intérfase, mais a divisão celular. Aí, quando a célula se divide, o que acontece? Ela se prepara para dividir de novo. Então, dando sequência, com a intérfase, né? Então, é a fase da preparação para a divisão celular. Então, quando vem intérfase, pensa naquela música da Anitta. Prepara, tipo, tá preparando. E essa fase, ela vai ser composta por três principais etapas, que é a G1, a S e a G2. A gente dá esse nome de G, primeiramente, porque vem do inglês gap. Gap significa intervalo. Então, são os intervalos que a célula tem para se preparar e fazer a divisão celular. Então, a gente vai ver que na G1, a gente tem um aumento da massa celular, porque veja bem, quando a célula acaba de nascer, ela está pequenininha, então ela precisa, primeiramente, aumentar a sua massa, né? E aí, nessa fase G1, tem uma coisa muito importante também, que é o chamado ponto de checagem. Então, olha o que acontece. Quando uma célula para divisão, o que vai determinar se ela vai continuar ou não são fatores internos e fatores externos. Se eu vejo uma bactéria, por exemplo, uma bactéria ela vai continuar se preparando para se dividir se tiver alimento, se tiver calor, se ela gostar do calor, ou se tiver o frio, se ela gostar do frio. Então, esses vão ser os fatores externos que vão limitar se a célula vai continuar, né, para a próxima etapa, para aí sim se duplicar, ou se ela vai parar por ali. Agora, a gente tem os fatores internos. Os fatores internos já são para nós, humanos, né? Ou mamíferos, seres mais complexos. E aí, os fatores internos, que entra o que eu falei que é o ponto de checagem. Então, o que acontece? A célula,
ela vai checar para ver se está tudo certo, se não tem nenhum erro, né, no DNA, porque isso pode ser muito prejudicial. Então, é um fator interno. A célula, ela sinaliza. Se tiver alguma coisa de errado, opa, parou. Não vamos nos dividir. A gente para a intérfase e aí não se divide. Beleza? Por isso que é muito importante ter um ponto de checagem. Porque se tiver algum problema, algum defeito com a célula, ela não continua se preparando para dividir. Beleza, galera? E aí, quando o corpo vê que realmente ela não pode avançar para a próxima etapa, tem uma subfase na fase G1 que se chama fase G0. O que é a fase G0? O zero vem que ela não se divide. Ou seja, ela continua suas funções normais, só que ela não se divide. E se o corpo julgar que ela já está boa, que ela não é defeituosa, esse processo ele é reversível. Ela pode continuar as próximas etapas para aí sim ir para a divisão celular. É como se fosse um espacinho para as células continuarem funcionando e se vê que ela consegue continuar, ela segue o processo. Beleza? Uma coisa legal, por exemplo, nossos neurônios. Muita gente vê que, por exemplo, quem tem Alzheimer não consegue recuperar as células do neurônio, né? Quem tem um acidente de carro, né, por exemplo, aí quebra a coluna. A coluna tem neurônios lá, né, tecido nervoso. E aí quando quebra, quando impacta, né, quando tem algum dano, esses neurônios eles não vão ser repostos. Por quê? Porque a célula do neurônio, quando ela está se dividindo, acontece que quando ela está preparando para a divisão, desculpa, acontece que ela não se divide, né? Por isso que ela não é reposta. Como ela não se divide, ela para nessa fase G0, na intérfase. Então, ela fica nesse G0 e não continua se preparando para dividir. Por isso que a gente não tem a reposição das células do tecido nervoso, tá certo? Eu tô com um outro celular aqui, se vocês quiserem colocar alguma dúvida no chat também, sintam-se à vontade. E aí, o carinha de laranja aqui no slide perguntando, quanto tempo dura nosso ciclo celular? Bom, primeiramente, com qual frequência ele acontece, né? Isso é muito variado. Se for pegar as células do nosso tecido epitelial, acontece toda hora. Eu faço isso daqui, tá voando um monte de célula aqui na minha casa e essas células são constantemente repostas. Agora, por exemplo, as células do meu fígado. Meu fígado, ele tem uma taxa assim de regeneração celular muito lenta. Por isso que é muito importante que a gente não exagere na bebida, porque o fígado, ele metaboliza o álcool, né? E aí, se você ficar abusando, colocando muito álcool dentro do seu corpo, seu fígado vai começar a acumular álcool, vai começar a ser prejudicado, e aí a taxa de regeneração do fígado, ela é bem lenta, né? E aí, isso é em relação à frequência que ocorre o ciclo celular. Agora, quanto tempo ele dura? Depende. Tem alguns mamíferos que demora cerca de 2 dias para completar o ciclo celular, né? Uma célula se transformar em duas. Agora, tem certos processos, né, em nós humanos, por exemplo, que demora cerca de 10 minutos. Então, é bem variado. Só uma curiosidade para vocês. E aí, a próxima etapa da intérfase, né, dessa preparação para a duplicação celular, é a S. S vem de síntese, tá bom? Então, a gente tem a síntese e a duplicação de DNA. Então, imagina que uma célula humana tem 46 cromossomos, né? E esses 46 cromossomos, eles precisam se duplicar para que, quando se transformem em duas células, parte dos cromossomos, né, metade vai para uma e metade vai para outra. E aí a gente vai estudar um pouquinho
a mais numa imagem para a gente entender bem direitinho. Mas agora, gravem que na fase S tem a duplicação do DNA, né? Porque aí metade vai para uma célula e metade vai para outra, certo? Nessa duplicação que vai acontecer depois da intérfase. E aí, a fase G2, ela vai ter um outro ponto de checagem, certo? Só que esse ponto de checagem, ele é irreversível, ou seja, se o corpo vê que aquela célula é defeituosa, não tem como voltar atrás, tá bom? Na fase G1, percebem que no ponto de checagem de lá tem, mas na G2 não tem, tá? E aí a célula faz o quê? Continua o processo para duplicar com uma célula defeituosa? Não. Então, o que acontece é que se vê que tem alguma coisa de errado no ponto de checagem, esse ponto de checagem funciona como se fosse um farol. Fica avisando, ó, tem uma coisa de errado, tem uma coisa de errado. Se vê que tem alguma coisinha de errado, a célula entra num processo de morte, só que é uma morte programada. É uma morte que foi programadinha pelo nosso organismo, que é um processo que se chama apoptose, beleza? E aí não duplica a célula, né? Se é defeituosa. Vale ressaltar que quando a gente tem células cancerígenas no nosso organismo, ela vai ignorar todos os pontos de checagem. Ela não vai dar atenção. Meu fígado está muito agradecido. Boa, Matheus. Então, na G2, o que vai acontecer? Ponto de checagem. Na G1, ponto de checagem. Se tem uma célula cancerígena se preparando para dividir, ela não vai ouvir o ponto de checagem falando que ela não está bem, vai continuar. Na G2 também, vai continuar para divisão, e aí a gente tem a divisão de uma célula que ela é danosa, né, que ela é uma célula que não faz bem, aí a gente tem o desenvolvimento de tumores, né, e aí tem todo aquele problema do câncer, né. E aí você vê que nesses processos de intérfase, né, como que os problemas de saúde do dia a dia são aplicados a ele. Belezinha, galera? Alguma dúvida por enquanto? Nenhuma dúvida, então vou dar continuidade. Gente, pelos problemas técnicos que a gente teve, essa live ela vai durar mais tempo do que deveria. Então, se vocês precisarem sair, sintam-se à vontade, porque eu vou continuar porque tá gravando, tá? Mas se precisarem sair, podem sair, não vou ficar chateado, fiquem tranquilos. Aqui tá um pequeno gráfico da quantidade de DNA que tem em cada fase da intérfase. Lembrando que a intérfase é a preparação para a divisão celular, né? Então, o que acontece? Que na G1, a gente tem pouquinho DNA, na S, aumenta o número de DNA, e o que acontece? Duplica, que nem eu disse para você. Então, aqui, a gente vai ter um cromossomo com duas fitas de DNA. Notem que o que duplica é as fitas de DNA, não os cromossomos. Então, nós temos 46 cromossomos que na fase S, ao serem duplicados, transformam-se em 96 fitas de DNA, só que continua os 46 cromossomos. Beleza? Certo, então. Aí, na fase G2, que eu vou falar mais um pouquinho sobre ela, aí vai começar a condensação desse cromossomo, mas aí a gente vai ver um pouquinho melhor. Você vê que estabiliza, né, a síntese de DNA no gráfico, para na mitose não ter mais a síntese do DNA, porque a mitose já é a duplicação. Então, só para a gente revisar, na G1 a gente tem um aumento da massa celular,
checou para ver se está tudo bem com ela, depois produziu, né, duplicou o meu DNA, checou de novo, produziu uma coisinha que chama centrosomo, que a gente vai ver por que é importante depois, e aí partiu para o abraço, que é a mitose. Aqui a gente tem um pouquinho mais no detalhe como que é um cromossomo, né? E aí a gente percebe que esse cromossomo ele está duplicado, beleza? Então são duas fitas aqui de DNA. E aí só uma questãozinha para ver se a gente entendeu. Quero que vocês respondam nos comentários, se puderem. Um bioquímico mediu a quantidade de DNA em células cultivadas em laboratório, certo? E verificou que a quantidade de DNA na célula duplicou. Ou seja, estava lá vendo no laboratório e a quantidade de DNA duplicou. Então aí a gente quer saber em qual fase que eu disse que o DNA se duplica. Entre as fases G1 e G2 do ciclo celular, que seria a fase S, entre a prófase e a anáfase da mitose, durante a metáfase do ciclo celular, entre a prófase 1 e a prófase 2 da meiose, ou entre a anáfase e a telófase da mitose. O que vocês acham? Gente, pode chutar sem medo, tá? Vão na fé. Lembra que a fase, tentem lembrar da fase que eu disse que a gente tem a duplicação do DNA. Creuza falou que é a A, Matheus falou que é a B, certo? Falaram que é a B. Então, estão em dúvida entre a A e a B. Então, bora lá ver qual que é. Aqui a gente quer saber qual fase que tem a duplicação do DNA. Então, percebam que na intérfase, quando eu estou preparando para duplicar a minha célula, a gente tem o aumento na G1, e aí quando duplica o meu material genético para depois duplicar a minha célula, é na S. Então, a alternativa correta seria a A. Então, Tati e Matheus, eu entendi porque vocês confundiram. Para não confundir mais, sempre pensem assim, que na intérfase, quando eu estou me preparando para fazer a duplicação celular, eu também duplico o meu DNA para depois, com o meu material genético duplicado, metade ir para uma célula e metade ir para outra quando for duplicar. Vocês entenderam ou... Não, que isso, gente, não precisa falar que é péssimo não, vocês são ótimos. Mas vocês entenderam mesmo? Qualquer coisa eu explico de novo. Então é isso, gente. Só para reforçar, quando eu tenho a minha célula mãe, uma célula que está se preparando para se dividir, primeiro ela duplica todo o seu material genético, né? Para quando ela fosse dividir em duas células filhas, metade do material genético ir para uma célula filha e metade ir para outra célula na duplicação. Mas é na intérfase, na fase S, que a gente tem a duplicação desse DNA. Então, é o seguinte, mas vamos para a mitose mesmo. A mitose, ela ela é composta por essas fases aqui, que é prófase, metáfase, anáfase e telófase. E aí, para vocês lembrarem desses nominhos, eu vou contar uma história. Eu tinha uma namorada que chamava Ana, minha ex-namorada chamava Ana, né? E aí teve um dia que a Ana ela foi para a Rússia, ela foi lá estudar na Rússia, e aí eu estava lá no aeroporto com ela e falei o seguinte para ela: prometo a Ana telefonar. Eu fiquei gritando assim no aeroporto: prometo a Ana telefonar! Prometo a Ana telefonar! E aí, a partir disso, vocês lembrem de mim gritando no aeroporto pela minha ex, Ana, que depois me trocou por um russo, que eu prometo
prófase, metáfase, aana, anáfase, telefonar, telófase. Só um macetezinho para lembrar dos nomes, tá bom? Mas agora vamos entender um pouquinho o que acontece em cada uma das fases mesmo. Primeiro, antes da gente ver as fases propriamente ditas, é interessante a gente ter em mente que a mitose ela é um processo equacional. Isso alguns vestibulares gostam de pedir. Na matemática, equação é uma igualdade, né? Uma coisa que é igual à outra. Então pensem nisso. A mitose, quando eu tenho uma célula mãe se transformando em duas células filhas, o que vai acontecer é que o número do material genético que eu tenho nas duas células filhas em relação à célula mãe vai ser igual. Então é um processo equacional, beleza? Então o número de cromossomos, o meu material genético, ele é dividido entre as células filhas, porém as duas células filhas vão ter 46 cromossomos. Beleza? Para mim, Ana telefonou, falaram aí, prometo. Para mim, Ana, prometo a Ana telefonar, vixe. A Ana prometeu para você telefonar, vou falar com a Ana depois, hein? Bom, então, voltando aqui, é um processo equacional. Beleza? Isso fica claro na cabeça de vocês? Se ficar alguma coisa com dúvida, vocês falem aqui, porque isso é importante. A meiose é reducional, porque o número de cromossomos em relação da célula mãe para as células filhas é pela metade, tá bom? Divide pela metade. Porque imaginem, se a gente fosse fazer, a gente faz a mitose nas células da pele. É interessante que todas as células da pele continuem com o mesmo número de cromossomos, né? Que o material genético continue sendo igual. Se dividisse, não ia ser nada bacana. Bom, a prófase é a primeira fase da mitose, galera. E aí, o que acontece é o início da compactação do DNA. Por que é importante deixar meu DNA todo compactado? O que acontece? O que acontece quando eu compacto meu DNA? Imaginem como se fosse um fio de lã esticadinho e eu compacto ele assim, ó. Imagina que o fio de lã é o fio de DNA. E aí, quando eu compacto, eu deixo esse fio de lã todo enroladinho. Por que isso é importante? Deixar o DNA todo enroladinho. Porque quando a célula vai se dividir, é perigoso quebrar se o DNA tivesse esticadinho. Então, por isso que tem a compactação, para deixar ele todo unido, para que seja difícil de quebrar na divisão. Beleza? E aí a gente tem também a formação do fuso mitótico. Meu Deus, João, que é isso? De onde você tirou essa palavra? Formação do fuso mitótico. Primeiramente, o fuso mitótico ele é formado por microtúbulos, beleza? E aí eu vou voltar aqui para vocês terem em mente que os micro que é formado na fase G2, na preparação. Então observem que essa preparação é muito importante para que a mitose ocorra. Então esse centrosomo ele vai dar origem aos microtúbulos que vão formar o fuso mitótico. O fuso mitótico é esses tracinhos pretos que vocês estão vendo na imagem. E esse fuso mitótico, né, esses microtúbulos, funcionam como se fosse um andaime. Vocês já viram um andaime numa construção, numa casa, que é tipo uma escada meio móvel, sabe? É importante que, por exemplo, imagina que os cromossomos estão aqui e eles precisam se mover para o extremo da célula para que eles consigam ir um para cada lado. Então, eu preciso mover esses cromossomos para que um possa ir para uma célula e o outro para outra célula, né?
E para isso que a gente precisa do fuso mitótico. Ele trabalha nesse sentido de mover os cromossomos, né? Fica claro isso para vocês? Percebam aqui que esses cromossomos precisam ser movidos pelo fuso mitótico para ficar bem no extremo da célula. Porque aí sim, um cromossomo fica em um extremo, o outro fica no outro extremo, e aí cada um vai para sua designada célula filha, né? Aí na metáfase, que é a fase posterior, a gente tem a união dos cromossomos nos fusos, que a gente chama de um alinhamento equatorial, que é um alinhamento que acontece para que os, os fusos, né, consigam alcançar os cromossomos e eles, alinhadinhos, percebem que aqui está um cromossomo de roxinho, acompanhem comigo. É como se eu cortasse ele pela metade e uma parte fosse para um lado e a outra fosse para o outro. Por isso que é importante eles estarem nessa posição, porque nessa posição eu consigo cortar eles pela metade e aí sim, uma fitinha de DNA vai para um lado, para uma porção da célula, e a outra fitinha de DNA vai para outra porção da célula. Beleza? Tem um outro ponto de checagem na metáfase para saber se está tudo bem, porque é uma fase muito importante, né? Se eles não tiverem alinhado certo, pode dar problema. E aí é importante saber que na metáfase a gente tem o grau máximo de compactação desses cromossomos. Aquela compactação que eu tinha dito para vocês, que é super importante. E por isso, essa fase também é chamada de fase do cariótipo, porque a fase mais fácil de se observar os cromossomos de uma célula no microscópio é essa, porque os cromossomos eles estão bem enroladinhos, bem visíveis, tá certo? Depois pesquisem na internet, metáfase na célula da cebola. Dá para ver direitinho no microscópio os cromossomos nessa fase. Então é bem bacana, às vezes o vestibular cobra isso. Podemos dar sequência? Qualquer coisa, vocês coloquem aí no chat. João, não estou entendendo nada, você está falando em grego, que a gente volta, explica de novo. A penúltima fase é a anáfase, tá bom? Tá bom, gente? A anáfase vai ocorrer o quê? A divisão das cromátides irmãs. Então, vocês percebem que o cromossomo ele é formado por duas cromátides irmãs, né? Deixa eu voltar aqui no cromossomo para vocês. Cromossomo. Opa. Mateus. Que um cromossomo diz para o outro. Na verdade, é uma piada que você pode falar também pro seu crush, né? Você chega e fala assim, ó, cromossomos lindos juntos. Um cromossomo paquerando o outro. Mas, enfim. Aqui está o cromossomo, beleza, gente? Cromossomo duplicado. Então, eu tenho duas fitinhas de DNA. E aí, a parte esquerda é como se fosse uma cromátide irmã. E a outra é como se fosse a outra cromátide irmã. E nessa fase da mitose que eu falei para vocês, eu tenho a divisão dessas cromátides irmãs. Então, uma cromátide irmã vai para uma célula e a outra para a outra, né? Um DNA vai para uma célula e o outro para outra, né? A divisão celular, né? Na divisão mitótica. E aí uma outra coisa também importante de ter em mente, divisão na biologia, ela significa multiplicação, né? Porque eu estou dividindo a célula e, de certa forma, estou multiplicando, né? Estou aumentando o meu número de células, mas só na biologia. Na matemática, você não faça isso, pelo amor de Deus. Então, eu vou ter a divisão das cromátides irmãs, né? Porque uma cromátide
tem que ir para uma célula e a outra para outra, né? Para formar as duas células filhas. E aí eu tenho a formação. Não, desculpa, gente. A formação do fuso mitótico. A divisão última desculpa, gente, desculpa. A anáfase é a antepenúltima. A telófase é a penúltima, porque a gente vai ver a última daqui a pouquinho. Na telófase, eu tenho a descompactação do DNA. Então, lembra que ele estava bem compactado, agora não precisa estar, né, porque está se dividindo. E aí vocês veem que cada cromátide irmã vai para a sua célula filha, né? Antes elas estavam duplicadas e agora elas foram divididas. E aí a gente tem a finalização dessa forma da divisão do DNA. Beleza? Aí eu falei que essa é a penúltima fase, por quê? Porque a última, alguns autores colocam que a citocinese faz parte da telófase, outros dividem de forma didática. É legal dividir de forma didática, por quê? Porque na telófase a gente tem a finalização da divisão do DNA, né? Lembra que o cromossomo foi dividido, uma parte foi para uma célula filha e o outro para outra. Na citocinese, a gente tem a divisão do citoplasma. Então, o que acontece é que, de fato, cada citoplasma, né, o líquido que envolve as organelas, vai para a sua célula filha, e aí a célula termina finalmente o seu processo de mitose. E aí o que acontece quando uma célula acabou a mitose? Lembra que eu disse que é um ciclo celular? Quando ela termina a mitose, ela volta para a intérfase para novamente se preparar para uma nova divisão. Beleza? Por isso que a gente fala que é um ciclo celular. Voltando para o slide inicial, é um ciclo celular. A gente tem as fases da intérfase, a preparação para a mitose, né? A gente tem a mitose, que aí sim eu vou dividir em duas células filhas, e aí quando termina de dividir, vai para a intérfase de novo, prepara para dividir de novo. Então, gente, era isso. Eu coloquei uma pequena só para com chave de ouro, que é assim, ó. Entre as fases a seguir em relação à divisão celular por mitose, uma é incorreta. Então, o que está incorreto aqui sobre a mitose? Na metáfase, todos os cromossomos, cada um com duas cromátides. Beleza, lembra que eu disse que um cromossomo é formado por duas cromátides irmãs? Tá certo. Encontram-se no equador da célula em maior grau de condensação. É isso mesmo que acontece na metáfase. B. A célula-mãe dá origem às duas células filhas, com metade do número de cromossomos. Opa, na mitose era com metade do número de cromossomos? Não, né, gente? Falei que na mitose é um processo equacional. Então, o número de cromossomos, ele continua igual na mitose, beleza? Então, essa é a que está errada. Gente, era isso. Vou parar a apresentação aqui. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. A mitose é um processo um tanto quanto complicado, assim, entender cada fase direitinho que acontece. Eu espero que eu tenha conseguido tornar ele mais compreensível para vocês. Tentem ver algumas animações no YouTube. Tem o nosso conteúdo também no Drive, no Classroom, deem uma acessada. E aí, qualquer coisa, eu fico disponível à disposição de vocês para tirar possíveis dúvidas, para a gente ver uma animação com calma, ver o que acontece, porque realmente é um pouquinho trabalhoso para entender a cada etapa certinho. Mas com estudo a gente consegue. Espero que vocês tenham gostado, gente. Tem alguma coisa a falar, alguma dúvida? Cada minuto uma pérola diferente. Ih, gente, tem um monte de piada de biologia aqui. Vocês
ficarem aqui, vai a noite inteira de piada de biologia. Mas vou deixar para as próximas aulas, né? Não vou gastar todos agora. Bom, só tenho que falar que é Obrigado você pela presença. Fala, Matheus. eu só tenho que falar que é um ótimo professor de biologia, né? Você e a Lari são incríveis. Ah, sei que é, Matheus. É, mas é isso, obrigado pela aula, viu, João? Tava muito boa. Imagina, Matheus, qualquer dúvida mesmo, assim, tenta fazer os exercícios, tenta dar uma revisadinha, qualquer dúvida que aparecer, chama a gente que às vezes a gente entende na hora, vai estudar, fala, meu Deus, onde estava meu cérebro no momento. Mas é normal isso, perfeitamente normal. Depois de ter errado essa questão, eu me recuso a responder qualquer coisa nessas aulas. Não, Matheus, é melhor errar na aula do que errar no vestibular depois. É bom errar na aula, que aí você fica marcado e não erra depois. O processo de errar ele é muito importante para depois se acertar. Bom, gente, obrigado vocês pela presença. Fico muito feliz de ter compartilhado esse momento com vocês. Vou interromper aqui a gravação.